Bom, olá a todos. Vamos dar início ao nosso primeiro curso de eletroeletrônica, do básico ao avançado. Eu sou Pedro Henrique Cini, sou formado em Engenharia Elétrica pelo Centro Universitário Toledo, aqui em Araçatuba. Tenho aí mais de 26 anos de experiência na área de elétrica, manutenção, equipamento eletrônico, automação. Tenho também um curso técnico em instrumentação industrial, um curso técnico em eletroeletrônica, além de vários outros cursos profissionalizantes dentro da área da eletricidade, ok? O objetivo principal desse curso é realmente difundir o conhecimento, né, para aumentar aí o número de pessoas qualificadas a estarem atuando aí na área de eletroeletrônica, né, elétrica no geral, ok? Bom, de início, o curso ele vai desandar da seguinte forma: tem sempre algumas partes teóricas, né, para vocês conseguirem entender o conceito, né, e à medida do possível eu vou sempre trazer alguma coisa prática para que se fixe aquele conceito que foi aprendido na parte teórica, ok? Essa parte prática, ela com certeza vai demandar alguns materiais. Então, à medida que o curso vai se desenrolando ali, né, eu posso deixar para vocês alguns kits prontos já, né, com os componentes que vocês vão usar para aquela parte prática, né? Então aí vocês entram no link ali, pode fazer a compra, como também eu vou deixar a lista de materiais, que aí fica aberto aí para qualquer pessoa se dirigir até uma loja na cidade de vocês aí e tá adquirindo esses componentes, né, para que vocês consigam fazer ali a parte prática, para fixar o conceito. Não é obrigatório, mas se você fizer, eu tenho certeza que você unindo a parte teórica com a prática, o conceito ele vai ficar fixado. Com certeza, é, o aproveitamento final vai ser bem melhor. Bom, o desenvolvimento humano ele está ligado sempre à busca de novas formas de energia, tá? Então, para que vá acontecendo a evolução do homem, ele está sempre buscando aí a novas formas de energia. Lá em 790 mil anos atrás, o homem ele começa a dominar o fogo, né? Então ele tinha ali uma fonte de energia, né? E aí ele começa a dominar essa fonte de energia para aquecer o ambiente, para poder cozer os alimentos, né? Então ele começa a dominar essa fonte de energia, né, que ele tinha lá, para o seu uso próprio, para o seu benefício próprio, vamos dizer assim, tá? Dentro das várias fontes de energia, né, eu vou citar algumas aí para vocês, só para vocês terem o conceito do que é energia, né? Então nós temos a energia mecânica, nós temos a energia elétrica, a energia térmica, a energia hidráulica, né, energia atômica, energia química, energia eólica e energia solar. Então são alguns, né, conceitos aí de energia, ok? O que eu quero que vocês entendam? Que aí, no caso, essas energias elas podem ser convertidas de uma para outra. Tá? Esse é o conceito básico. Então, se você tem, por exemplo, uma energia mecânica no eixo de um gerador, você transforma essa energia mecânica em energia elétrica. Tá? Do mesmo jeito que você consegue transformar uma energia elétrica em energia mecânica, por exemplo, em um motor. Então, eu dei o exemplo para vocês da conversão de mecânica para elétrica e de elétrica para mecânica. Então, todas as energias elas podem ser convertidas, né, de uma para outra, para que você consiga controlar essa energia para benefício próprio ou benefício da população aí, ok? Por exemplo, a energia solar, é interessante também. Através dos raios de sol, né, da luz, eu consigo transformar a luz em eletricidade nos painéis fotovoltaicos. E eu também consigo transformar a eletricidade em luz no caso das lâmpadas aí, elétricas. Né? Então, sempre há uma conversão de energia aí, ok? Só para ficar fixado o conceito. Por exemplo, energia nuclear. Energia nuclear é quando você rompe o núcleo de um átomo, né? Então, imaginem esse conceito aqui, né? Você tem várias partículas aqui, que depois nós vamos ver
melhor o que significa isso, né? Isso aqui é o núcleo. E aqui em volta você tem os elétrons orbitando esse núcleo, tá? Se você consegue romper esse núcleo aqui através da fissão nuclear, né? Então tem uma forma, né, que você rompe esse núcleo aqui, essas partículas aqui, elas estão ligadas juntas aqui, elas se dispersam. Quando você faz esse rompimento do núcleo de um átomo, você produz uma energia térmica muito intensa. Essa energia térmica é usada para aquecer a água vira vapor, o vapor vai para uma turbina, transforma em energia mecânica, essa energia mecânica, através de um acoplamento, está acoplado ao gerador, que vai girar, né, o eixo de um gerador e vai produzir eletricidade. Então esse é o princípio, né, de geração de eletricidade numa usina nuclear, né, dessa forma aqui, ok? A energia química também, amplamente utilizada aí nas pilhas, nas baterias. Então, através de uma reação química, né, você consegue produzir eletricidade. Experiência básica aí, lá na quinta série, muitos fizeram esse teste, muitos nem viram, mas você pega uma batata, espeta um polo com uma barra de cobre e do outro lado uma barra de zinco, tá? Vai acontecer uma reação química ali, devido aos fluidos da batata, e você vai fazer com que o cobre ele se torne positivo e o zinco negativo. Então vai surgir uma diferença de potencial ali, uma tensão elétrica. Vamos entender basicamente o que é isso. E aí você automaticamente você criou uma pilha através ali de uma simples batata e duas chapinhas metálicas de metais diferentes, tá? Então, basicamente o que está acontecendo ali é uma reação química. Dentro das pilhas, das baterias é a mesma coisa que acontece, ok? A eólica, através das forças do vento, né? O vento faz com que as pás do gerador, dos aerogeradores girem, né? E você consegue ali, através do eixo, transmitir essa força mecânica pro gerador elétrico e gerar eletricidade, ok? Mas eu estou convertendo a ação do vento, né? Energia eólica em energia mecânica e energia elétrica, ok? Bom, a natureza da eletricidade. A eletricidade, ela data aí de 600 anos antes de Cristo, né? O filósofo grego Tales de Mileto, ele fez uma experiência com um bastão de âmbar. Então ele tinha um bastão de resina, né? Essa resina chamada âmbar, e ele ao esfregar esse bastão em pelos de animais, né? Ele viu que esse bastão ele conseguia atrair penas, pelos, outros materiais, né? Então, normalmente, sem fazer a fricção ali, ele via que não atraía nada, e desde o momento que ele esfregava esse bastão, né, em um pelo de animal ali, ele passava a atrair outros materiais, ok? Essa experiência você também consegue fazer com uma caneta, né, e pequenos pedacinhos de papel, para quem nunca fez. Você pega a caneta, né, esfrega ela na calça jeans ali, né, e aí ela consegue atrair pequenos pedacinhos de papel. Ver se eu consigo. Não sei se vocês vão conseguir ver aí focar, mas você consegue atrair. E aí depois de alguns segundos, né, ele perde essa atração, né? Então o que acontece? Por que isso acontece? Esse é o conceito que nós precisamos entender, ok? Então a eletricidade, ela vem do termo elétron, que significa âmbar. Então dessa experiência lá de 600 anos antes de Cristo, ela trouxe o termo eletricidade. Bom, para que a gente entenda a fundo o que é realmente a eletricidade, da onde vem o termo tensão elétrica, da onde vem a corrente elétrica, né? O que é a potência, né? O que é a resistência. Então nós temos que estudar o princípio de tudo ali, né? Estudar exatamente o átomo, diferentes materiais existentes.
ok? Então, basicamente, a gente tem que voltar lá no conceito de matéria. O que é matéria? Né? Nos livros didáticos aí, você vai ver que é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Tá? Então, madeira é matéria, o ar é uma matéria, a água é matéria. Né? Então, tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço é definido como matéria. Ok? Se eu pegar, por exemplo, uma gota de água, se eu pegar uma gota d'água e dividir ela, eu vou ter duas gotas menores que ainda vão continuar sendo água. Aí eu divido essas gotas, eu vou ter outras gotas menores, mas que ainda continuam sendo água. E aí eu vou dividindo, ok? Vou dividindo, vou dividindo, vou dividindo, eu vou chegar num ponto, tá? Que eu não vou conseguir mais dividir. Se eu dividir, já não é mais água, né? Que ponto é esse? É o ponto da molécula. Então, se eu for dividir na matéria diversas vezes, eu vou chegar ao ponto de molécula, né? E quando eu chegar ao ponto de molécula, eu vou ter algo desse tipo, né? Porque a água, a gente já sabe que ela é formada por dois oxigênio, dois hidrogênio e um oxigênio, né? H2O. Então, eu tenho dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, eu vou chegar nesse ponto aqui. A hora que eu chegar nesse ponto, se eu dividir, ela deixa de ser água. Ela vai ser o quê? Dois átomos de hidrogênio e vai ser um átomo de oxigênio ali. Ok? Basicamente aqui a representação como se fosse o átomo do material ali, tá? Então, essa bolinha é como se fosse o átomo. Eu vou ter dois aqui do hidrogênio e eu vou ter um do oxigênio, tá? Então, eu vou dividindo, 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 vai chegar ao ponto que não é mais água. Aí eu cheguei no átomo, ok? Então, só para fixar o conceito. E é possível fazer isso fisicamente? É fácil fazer isso aqui? Ou vocês acham que é difícil? Porque dividir a água é fácil, né? Por exemplo, você está com um copo d'água. Aí você divide em dois copos. Aí depois você divide em quatro copos. Vai dividindo. Né? Vai dividindo a água. Mas e fazer a divisão da última molécula de água? Vocês acham que é possível? É possível. Vocês nunca viram o conceito aí do carro a água? Né? A experiência do carro a água, o que é feito? Você pega um recipiente, ok? Coloca um eletrodo, dois eletrodos e liga uma bateria. Menos e mais. Tá? Então você tem um recipiente e você tem dois eletrodos ali. Tá? O que é esse eletrodo? Dois materiais condutores. Tá? Você pega esse recipiente e enche ele com água. Tá? A água pura, ela é um mau condutor de eletricidade. Tá? Então ela não conduz muito fácil a eletricidade. Porém, se você pegar essa água e dosar sal, ou você dosar bicarbonato, ou você dosar soda cáustica, aí você fez com que essa água ela passasse de mau condutor de eletricidade para um bom condutor de eletricidade. E aí começa a circular corrente elétrica entre um polo desse e o outro. Então a corrente elétrica vai passar por aqui. Né? Ela vai usar a água como meio de condução. Quando ela utiliza a água como meio de condução, acontece aqui o processo de eletrólise, que é a condução, né, de corrente elétrica pela água. Esse processo de eletrólise ele vai fazer com que em um desses polos aqui, ó, comece a aparecer pequenas gotículas. Você olhando, você vai ver pequenas gotículas em volta dos eletrodos aqui. Tá? Então, um eletrodo ele vai separar o oxigênio e o outro eletrodo ele vai separar o hidrogênio. Vai sair aqui. Como são gases leves, eles vão sair aqui, né? E vai se dispersar por aqui. Se você tiver um recipiente
confinado e você coletar esse gás, é o que o pessoal chama de gás HHO, que são dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, né? Então, você teria esse gás aqui, e esse gás ele é inflamável, né? Então ele injeta esse gás aqui no motor do carro e faz com que o carro funcione ali, né? O motor do carro ele funcione, o motor da explosão ele funcione. Porém, para você gerar esse gás, você demanda uma alta corrente elétrica da bateria, né? Então eu já fiz essa experiência, tá? Posso dizer com propriedade ali para vocês. A eletricidade necessária para produzir isso aqui, devido à ineficiência do nosso reator aqui, né, para fazer a eletrólise, ela por enquanto ela não compensa. Mas se você já tiver o HHO pronto e você injetar no motor do carro, você tem uma economia gigantesca aí, tá? Você pode injetar esse gás diretamente ali no motor, a explosão, junto com o combustível, ou se você tiver uma quantidade significativa do gás, você pode até tirar o combustível, 100% do combustível, que o motor, a explosão, ele começa a explodir o gás, e ele funciona também, né? Claro que tem as suas particularidades, mas ele funciona com a queima desse gás aqui, como funciona com a queima de outros gases também, ok? Mas no veículo, você produzir o gás, né, e você transformar o gás em energia, no caso mecânica, para movimentar o carro, ainda não é eficiente por conta desse equipamento aqui. Tá? Então hoje tem várias evoluções aí desse equipamento aqui, que é o reator, né, para transformar a água em gás HHO, ok? Mas ainda não é tão eficiente por isso, porque você demanda uma alta energia da bateria. E quem carrega a bateria do carro é o alternador. E cada vez que o alternador precisa fornecer mais corrente para carregar a bateria, ele acaba consumindo mais combustível, né? Se o combustível é esse, simplesmente esse, o ciclo não vai fechar, né? Não tem um ciclo contínuo. Então você continua tendo que ter combustível no tanque para suprir, né, a necessidade da geração de energia para poder produzir esse gás aqui. Então, o que você vai ter num sistema desse é uma redução no consumo. Isso é fato. Um carro, por exemplo, ali que faça 10 km com litro de etanol, você pode chegar, eu consegui chegar a isso, até 17 km com litro de etanol. Porém, tá, você não vai zerar o consumo. E essa bateria, como ela não foi feita para isso, para ficar carregando e descarregando com muita intensidade, ela acaba tendo o tempo de vida útil dela ali comprometido também. Tá? Em média ali 12 meses já se danificou a bateria, né? Além das outras coisas que podem acontecer ali, ok? Isso aqui só para fato de curiosidade. Então é possível, eu consigo quebrar a molécula da água ali, né? E chegar à parte do átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio. Esse é o ponto que eu gostaria de tratar com vocês agora. Bom, e o que é o átomo? O átomo, vou colocar na tela para vocês ali, ele tem vários modelos de átomo, ou seja, ele é algo teórico, né? Hoje conseguiu-se estudar muito mais a respeito do átomo, conforme vai evoluindo o conhecimento e os equipamentos, né? Conseguiu-se evoluir bastante com relação a esse estudo, tá? Mas ele ainda é muito teórico, esse estudo relacionado aos átomos, tá? Então, lá em 1803, Dalton, ele definiu o átomo como se fosse um modelo assim, né? Um modelo de bola de bilhar. Tá? Ele imaginou, os estudos dele levou ele a crer que o átomo era simplesmente uma esfera, ok? Depois, lá em 1897, né, Thomson, ele falou, não, o átomo não é assim, eu consigo provar através de cálculos que o átomo, ele além disso aqui,
ele ainda tem várias partículas. Ele não é só uma bola maciça ali, uma bola de bilhar. Ele é algo que tenha, além daquilo, algumas partículas. E ele enunciou isso aí como um modelo de pudim de passas. Tá? Seria mais ou menos esse formato aqui do átomo. Okay? Depois, lá em meados de 1911, aí Rutherford ele já definiu o átomo de um pouquinho diferente, como se ele tivesse um núcleo, né, e várias camadas ali, como que eu posso dizer, ou seja, um sistema parecido com o nosso sistema solar, como se aqui no centro fosse o Sol e em volta aqui eu tivesse os planetas orbitando esse sistema, né? Então, realmente ele deu esse nome de sistema planetário. Então, passamos lá pelo modelo de Dalton, que era simplesmente uma esfera, depois veio para o modelo de pudim de passas, depois meio que para um sistema planetário igual ao nosso sistema solar, ok? E aí, por fim, em 1913, Bohr ele define o átomo como se fosse algo parecido aqui com o modelo planetário, tá? Mas que ele tenha um núcleo e ele tenha várias camadas que são definidos depois como níveis de energia, ok? E dentro desse núcleo aqui, ele possui partículas positivas e partículas neutras. Vou colocar aqui, partículas neutras. Tá. Então, Bohr, lá em 1913, ele já define o átomo como algo parecido com isso aqui, ou seja, ele é constituído por um núcleo, onde nesse núcleo eu tenho prótons e nêutrons concentrados, e em volta eu tenho os elétrons orbitando esse núcleo aí, ok? Se distanciando no núcleo através de camadas, ok? Depois, lá em 1926, Schrödinger ele já define o átomo um pouquinho diferente, né? Bem parecido com esse modelo aqui de Bohr, mas já o átomo no modelo quântico. Tá? Como toda a literatura, ou pelo menos grande parte da literatura de eletroeletrônica, ela traz o átomo nesse modelo de Bohr, então nossos estudos também todos vão ser tratados nesse modelo atômico aqui. Então, sempre que a gente estiver falando em átomo, tá? Fazer aqui o átomo de hidrogênio, que é o primeiro elemento lá da tabela periódica, o modelo mais simples para a gente exemplificar, tá? O átomo de hidrogênio, baseado aí no modelo de Bohr, ele basicamente ele possui no seu núcleo um próton, um nêutron, que não possui carga, tá? E um elétron orbitando. Então, o elétron ele possui carga negativa, o próton ele possui a carga positiva e o nêutron ele não possui carga, ok? Então, basicamente, o átomo ele é isso aqui, ele é como se fosse, ele tem um núcleo. No núcleo eu tenho duas partículas, prótons e nêutrons, e em volta desse núcleo, orbitando ali, eu tenho o elétron, que possui carga negativa. Então, basicamente, esse início, esse é o conceito que vocês precisam fixar, ok? Então, nós vimos lá que a eletricidade ela nasceu lá 600 anos antes de Cristo, quando Tales de Mileto esfregou lá um bastão de âmbar, né? Que traduzindo para o latim significa elétron, né? Dali surgiu a eletricidade, termoeletricidade. Então, simplesmente ele friccionar um bastão de âmbar em pelos de animais, ele conseguia atrair algumas coisas, tá? Então,
deu-se o nome eletricidade, aquele fenômeno de atrair certas coisas, eletricidade. Disso, a gente já tira o conceito que polos diferentes, eles se atraem, polos iguais, eles se repelem. Tá? Esse é o conceito básico da eletricidade. Então, polos diferentes, eles se atraem, e polos iguais, eles se repelem. Ok? Então, por isso que o bastão lá friccionado, ele atraía outros materiais, porque fazendo a fricção, ele conseguia mudar o potencial, né, do bastão de âmbar com relação aos outros materiais. Então, como ele conseguia fazer o bastão de âmbar ficar ou positivo ou negativo, ele conseguia atrair os outros materiais. Tá? Enquanto tudo estava neutro, então quando eu tenho aqui, ó, um próton, um nêutron e um elétron, ou seja, eu estou com o elemento químico ali, o átomo neutro. Então ele não faz nenhum tipo de força, nem de atração, nem de repulsão. Ok? Então esse é o conceito principal. Tá? Polos diferentes se atraem, polos iguais se repelem. Tá? E quando eu tenho um átomo com a mesma quantidade de prótons, nêutrons e elétrons, esse átomo ele está neutro. Se ele está neutro, ele não faz nenhum tipo de força, a grosso modo, tá? Mas só para que fique entendido aqui o conceito, ok? Então, no primeiro momento é isso. Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa nessa primeira parte, deixe nos comentários. Não fique com dúvidas, tá? Deixe também algumas sugestões. Muito obrigado e até a próxima.